Então, vamos lá. Agora sim dá para a gente testar de forma visual. Então, eu vou pegar aqui um eco e vou colocar o seguinte. Vou colocar assim, ó, tem o registro no banco. Pronto. Isso aqui é só para teste, né? Então, se ele encontrou mais de uma linha, tem o registro no banco. Vamos dar um Ctrl S e vamos aqui reenviar o que foi feito no formulário. Perfeito. Ó. Tem o registro no banco. Vamos colocar um outro e-mail que eu sei que não tenha lá e uma senha que eu sei que não tenha lá. Login. O que ele mostrou? Nada. Por que ele não mostrou nada? Porque ele não entrou dentro dessa condição aqui. Ó. Ele verificou se o número de registro que tivesse sido trago para mim dessa consulta, o result recebe a consulta, for maior que 0, e só se for, ele mostra isso. Eu poderia até colocar um else aqui, ó, e fazer o seguinte, pô, se não tem nada, vamos pegar esse eco e vamos colocar aqui, ó, usuário inexistente. Pronto. Então, se não tem nada, se eu coloquei um e-mail e uma senha que não tem no banco de dados, se eu for reenviar o formulário, ó, ele vai mostrar o usuário inexistente. Se eu coloquei, né, lá eu tinha colocado qual? Aqui, ó, esse aqui, ó, paula@hotmail.com, senha 123, tem no banco. Login, ele me mostrou, tem um registro no banco. Se eu coloco algo que não existe, que não está no banco de dados, ele vai me mostrar o usuário inexistente. Então, a consulta está funcionando, eu estou conseguindo recuperar essa consulta. Só que aqui é o seguinte, eu não quero, é lógico que quando tiver aquele resultado, não quero que ele me mostre nada escrito. Isso aqui é só para a gente ir testando, né, e vendo o passo a passo funcionar. Se tiver, ele tem que me fazer um redirecionamento. Mas antes de fazer um redirecionamento, eu vou querer capturar informações do usuário. É muito comum isso em todo sistema de login. Por que eu quero capturar informações desse usuário? Porque depois, imagina aí uma loja virtual. O cliente fez o cadastro e tal, beleza, foi lá e logou. Né? Quando ele faz uma compra, eu quero que mostre o nome daquele cliente, ou até mesmo no painel dele, eu quero que mostre acima o nome do cliente logado, o e-mail, dados daquele cliente. Então, para recuperar informações do registro que você buscou, você pode colocar um while, que é um laço de repetição, pegar aqui uma variável, né? Vamos colocar aqui uma variável chamada resultado, só res, diferente da result, e falar que essa variável resultado vai receber justamente o que foi encontrado aqui dentro do meu result. Para fazer isso, eu tenho que utilizar uma outra função nativa do PHP 7, que é a MySQLi Fetch Array, ou seja, percorra todos os registros que você trouxe ou que você encontrou daquela minha variável result, que é nada mais nada menos que a execução dessa query SQL, dessa consulta SQL. Então ele vai percorrer todos esses dados. O while, assim como o if, ele exige abertura e fechamento de chaves, tá joia? Então aqui, ó, o que eu estou mandando ele fazer é o seguinte, percorrer todos aqueles registros encontrados. Por que eu tenho que colocar dentro do while? Nesse exemplo, eu só tenho um registro encontrado. Eu não tenho mais de um usuário igual, né, dentro do meu banco de dados. Eu até poderia ter, para falar a verdade, porque nós não limitamos que o e-mail seria único. Isso é possível e é muito fácil de fazer. Né? Se eu vier aqui dentro do banco de dados, em estrutura, no meu campo e-mail, e falar aqui, ó, por exemplo, em muda ou editar, né, falar que esse registro é um registro único, ele não deixa com que eu insira outro registro com essa mesma característica. Então ele fica como um registro único, né? E não aceita que outro objeto ou outro registro tenha tenha o mesmo e-mail igual, tá joia? Então tem como nós definirmos essas informações para esse tipo de registro. Depois eu posso mostrar para vocês mais específico isso dentro do banco de dados. Por enquanto nós não precisamos disso, nós vamos fazer aqui via programação mesmo. Então, se ele encontrar, né, os registros que ele encontrar, na verdade, ele vai então estar tratando eles aqui dentro desse while. E aí eu posso então pegar as informações daquela consulta que foi feita. Né? Eu pego aquele resultado e eu posso recuperar o nome, o e-mail, se está ativo ou não. Eu posso trabalhar com os campos que ele encontrou para mim. É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, status, e vou falar que o status vai receber o resultado dessa consulta que foi feita no campo status. Então, dessa forma,
eu tenho exatamente buscando o que eu tenho lá no campo status. Se eu logar, por exemplo, com o que está ativo, essa variável recebe ativo. Se eu logar com o que está inativo, ela recebe inativo. E assim por diante. Aqui eu vou pegar o meu e-mail e vou falar que ele vai receber o resultado da consulta no campo e-mail. Então, eu já tenho aqui como trabalhar e como mostrar em tela qual o e-mail daquele usuário e a mesma coisa a senha. Nesse exemplo aqui, eu preciso disso porque eu tenho que testar se o status é ativo ou inativo. Então, eu tenho de qualquer forma que tratar esses campos. Na próxima aula, nós damos sequência.